Olá, pessoinhas! Como é que vocês estão? Mais um vídeo aí para vocês. Carnaval. Carnaval é essa festa tão popular no Brasil e que o brasileiro não pode deixar de curtir, né? Será que é verdade mesmo? Será que não estão empurrando goela abaixo com muito investimento, muito sangue, suor, lágrima e muitos fluidos corpóreos escorrendo pelas sarjetas, aquele cheiro característico de urina e muito lixo pela rua? Pessoal, para colocar um bloquinho na rua, um bloquinho simples, ele não custa menos do que 10 mil reais, tá? Então é assim, pode chegar a custar até 30, 40 mil. Fora os outros grandes carnavais, né? Carnavais de escola, de samba, essas coisas, a gente está falando de milhões. Milhões que falam que gera emprego, que é um incentivo à cultura e ao turismo. Mas que tipo de turismo é esse? Turismo sexual, será? Para quem não sabe, carnaval não é uma coisa tipicamente brasileira, né? Os jamaicanos gostam muito, geralmente o pessoal do Caribe ali curte bastante, o pessoal de Nova Orleans, né, Estados Unidos, e outras partes do mundo, Itália, Grécia. Nós sabemos que carnaval é uma festa muito popular e gente se batendo e gritando e correndo para lá e para cá, aquela confusão e gente se amassando pelos cantos. E será que a gente está perdendo alguma coisa ficando em casa? Pessoalmente, eu já fui de defender o carnaval por motivos políticos, por motivos raciais, por motivos culturais também. Deus ele fez uma obra na minha vida onde eu pude ver um lado que já estava latente em mim muito antes de qualquer coisa. Então, assim, há um investimento muito grande e quem que está realmente interessado nesse investimento pesado, né, para fazer o povo se divertir. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar isso daí? Será que não é um pão e circo que a gente vem vivendo há muito tempo? O fanatismo que ronda ali em volta do futebol é uma coisa que me incomoda. Eu, como brasileiro vivendo no exterior, eu me sinto muito incomodado quando eu falo que eu sou brasileiro e o pessoal lembra logo de Pelé, Carnaval. E estereotipiza demais a pessoa. Somos um país continental, somos um país grande e não somos obrigados a nada, né? Muitos Brasis dentro do próprio Brasil. Essa pintura aqui eu fiz há muito tempo, né? Há muito tempo atrás. E ela define bem o que eu pensava sobre o carnaval. Eu defendia o carnaval justamente por saber que era uma coisa que nasceu ali do samba, né, das favelas, e traz muito da cultura negra, né? Mas por que em volta do carnaval? Quando a gente fala de samba, será que a gente fala sobre carnaval? Quando a gente fala sobre cultura brasileira, sobre MPB, será que realmente estamos falando sobre o carnaval? Não, não estamos. É uma coisa nossa. O pessoal que vai mandar um hate em cima de mim, saiba que carnaval não é uma coisa própria do brasileiro, não. É uma coisa apropriada do brasileiro, na verdade. É uma coisa que foi similarizada e assimilada por várias partes do mundo, né? Hoje a gente vai estar desenhando também, mandando aqui umas dicas sobre desenho, né? Uma ilustração acerca do carnaval. Vamos aprender um pouco de como se constitui o corpo humano. A cabeça é bom lembrar que é um círculo. O corpo a gente pode estar fazendo uma linha de ação, ombros, fluir, a gente vai fazendo riscos rápidos. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um esboço bem rápido, tá? Então, continuando a falar sobre o carnaval, pessoal, as origens do carnaval, ela não é brasileira, tá? É uma festa celebrada em todo o mundo, ao redor do mundo. A gente tem que parar com essa questão de achar que é uma discussão bairrista. É muito mais antiga do que a gente imagina. Os egípcios, os antigos egípcios já praticavam ali o carnaval nas suas festas. Festas essas dedicadas ao deus Horus. Os egípcios eles foram assimilados por outras culturas, a cultura grega, né, helenística. E mais para frente, eles também, né, desenvolveram ali a questão do carnaval. Tá? O carnaval dos gregos, eles eram destinados a outros deuses. Deus Baco, por exemplo. Onde vem a palavra bacanal, né?
Ah, essa festa está bacana. Vem da palavra bacana, alguma coisa assim, enfim, não vou lembrar. Mas faz alusão ao deus Baco, esse deus que vivia ali em torno da bebida, né, dos prazeres da carne, bacanais, né? Quem não sabe aí a origem da palavra e o que quer dizer, né? Que não é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa assim saudável, né? Porque a gente sabe que quem busca muito o prazer da carne acaba por viver em desgraça, não é? Hoje o que é alegria, o que é euforia, amanhã já não é mais. E a gente vai estar precisando sempre mais, dopamina barata, a gente vai estar sempre precisando de novos prazeres, né? Até que a gente se vê ali tão acostumado que acaba fazendo uso até de drogas, né? O final disso daí todo mundo já sabe. Depois dos gregos, a gente pode fazer a observação também pelos romanos, tá? Houve aí a assimilação da cultura grega pelos romanos. E lembrando que a gente ainda vive muito do que os romanos deixaram para nós, né? A gente vive no calendário romano, né? Calendário cristão. Quando a gente fala cristão romano, pessoal, a gente não está falando de cristão origem, tá? Os católicos eles vão, né, defender a tese que eles são os cristãos originais e tudo mais, mas a gente está falando de cristão realmente originais, né, que são aqueles cristãos que foram perseguidos pela própria Roma, né? Aqueles que morreram no Coliseu, aqueles que tinham que fazer os seus cultos, todos escondidos ali, né? Nas cavernas, né? E muitos foram martirizados no final da vida. Então essa é a verdadeira igreja, tá? Não é aquela que matou em nome de Deus indevidamente. A gente sabe disso. Os romanos, eles assimilaram o carnaval e agora eles faziam uma festa, né, em torno do deus Saturno. Para quem não sabe, Saturno era um deus do mal, tá? No panteão de deuses romano, ele estava ali na posição de um deus totalmente maléfico, né? Ele era simbolizado por uma estátua com correntes, né, segurando ele ali, que eles faziam de uma forma representativa. Quando chegava o carnaval, eles estouravam essas correntes falando que Saturno estava livre, né, para fazer o que ele quisesse com o povo. Isso para aplacar a fúria dos deuses e tudo mais. E a gente está falando, pessoal, de festas regadas a muita bebida, né, e a muito sexo promíscuo, já naquela época, tá? Meio complicado a gente querer defender o carnaval. Eu sempre achei que havia alguma coisa de errado com essa festa, né? Porque de bom não se tira muita coisa. Essa que é a real. Até o povo de Deus, pessoal, eles caíram nessa questão do carnaval. E a gente pode fazer uma analogia bem breve, tá? Quando Moisés, né, ele subiu ao monte para receber os 10 mandamentos de Deus, e quando ele voltou, o povo estava ali dançando, cantando, né, e fazendo uma festa em torno ao bezerro de ouro, né, que eles tinham feito ali para adoração, um substituto de Deus, né? Então é assim, quando Moisés viu aquilo, a ira foi tão grande que ele destruiu, né, o bezerro de ouro e acabou quebrando ali as tábuas dos mandamentos de Deus, né, o que causou também uma grande ira da parte de Deus, a ponto de Moisés, né, ordenar que os levitas, as pessoas que eram ordenadas pelo próprio Deus ali a estar servindo a Deus, ordenou os levitas a estar abatendo todas as pessoas, né, que estavam envolvidas nessa trapaça, né? Pois é bom lembrar que essas pessoas foram as mesmas que foram livradas da mão do inimigo, eram escravas, elas estavam ali numa posição bem complicada na mão dos egípcios e eles viram ali muitos milagres sendo feitos, né, pelo próprio Deus, como a abertura do Mar Vermelho para que eles passassem. E nada faltou para se comer, por exemplo, né, porque tinha comida caindo do céu e
não passaram frio, porque havia coluna de fogo acompanhando eles na sua jornada. Mesmo com todos esses milagres ali na cara do povo, eles ainda fizeram isso com Deus. O Velho Testamento é ótimo para quem pensa daquela forma que é inegável de se pensar, sendo humano. Nossa, se Deus fosse realmente comigo e se fizesse presente aqui, né, e estivesse tete a tete na minha frente, com certeza eu não seria essa má pessoa que eu sou. Então eu tenho uma razão de ser, porque não estou vendo, não estou sentindo. E o Velho Testamento é uma prova de que o ser humano, ele simplesmente ele não aceita que há um Deus, que há um Deus que tem regras, que há um Deus que tem restrições. O povo de Deus fez ali era como se fosse um carnaval pagão também, né? Porque eles estavam adorando outros deuses, né? Ali entoando músicas e dançando freneticamente. Essas questões da humanidade não aceitar, né, que há um Deus e que esse Deus é sobre todas as coisas, esse complexo que o humano tem de se sentir inferior diante a uma força que é muito maior do que ele, isso daí a gente pode ver, por exemplo, do povo sodomita, de Sodoma e Gomorra. Eles eram um povo originário de outro povo que, mesmo sabendo que Deus era Deus, eles faziam oposição, lutavam com armas espirituais, não só com cavalos e espada, tá? Eles faziam também sacrifícios, eles faziam campanhas, eles faziam feitiçaria, eles faziam de tudo para que povos caíssem ali nas artimanhas deles, né? E pelo meio espiritual, até o próprio povo de Israel foi corrompido, tá? Eles mandavam ali as honey traps deles, né? Mulheres que eram totalmente criadas, totalmente instruídas a estar trabalhando com a sexualidade para estar se misturando com os outros povos, principalmente o povo de Deus, né, e fazendo dali um ponto de as práticas pagãs delas fossem aceitas, né, por onde quer que elas fossem. Dessa maneira, eles iam ganhando espaço. E é por isso também que Deus mandou fogo em cima de Sodoma e Gomorra sem dó nenhuma. É um desenho bem rápido, é um esboço bem rápido, né, para lembrar de vocês a estar fazendo seus desenhinhos, né, e ilustrando da maneira que pode a vida. A arte imita a vida, ou a vida imita a arte. Nos dias de Quaresma eram dias que eram totalmente destinados a restrições alimentares, restrições de atitudes também, né, de prazeres da carne e tudo mais. Então, sabendo que eles passariam pela Quaresma, o que eles fizeram? Por que não, né, continuar com essa prática do carnaval e a gente extrapola alguns dias antes, voltando à espiritualidade nos dias de Quaresma? Pessoal, isso não é possível, tá? Não se serve a dois deuses ao mesmo tempo. Isso daí está bem explícito na Bíblia. Então o cristão ele tem que ser muito chato acerca disso daí. Todas as pessoas que curtem carnaval, elas sabendo quem é Deus, ela está pecando realmente, tá? Eu pude estar visitando pessoas que eu não via há muito tempo, 20, 25 anos. Então, na minha cabeça foi um lapso de tempo tão grande, que assim eu pude ver nitidamente como Deus trabalhou na minha vida e como ele me separou, né, através do tempo, tá? Não estou dizendo que eu fui santo a vida toda, não estou dizendo que eu não caí em erros, tá, pessoal? Mas eu tenho reconhecido através do Espírito Santo o que era bênção na minha vida e o que foi maldição. E não ter um espírito de rebeldia, de achar que Deus não existe, de que Deus não tem feito e que Deus não tem te poupado. Esse sentimento de observância que eu tive quando eu estive no Brasil ficou muito mais latente a ponto de abrir outras visões. Eu posso falar aqui de quando eu era criança. Quando eu era criança, totalmente ingênuo ali, né, cercado de um espírito de inocência muito grande, contato com outras famílias, né, parentes, por exemplo.
E na casa deles vivia-se um sincretismo religioso muito grande, né? Eles eram católicos, ao mesmo tempo eles frequentavam centro de umbanda, de quimbanda e outras coisas, e não tinha nenhum problema com isso, né? Em fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali. Então, vivendo ali com esses familiares, quando era pequeno, eu fui chamado a algumas festas, festas essas que tinha bastante felicidade, entre aspas, aí, né? Churrasquinho, mas também com muito som alto, bebida, né? E eu lembro também das crianças tendo acesso fácil a copos pela metade de bebidas realmente fortes, tá? Tipo 51. E as criancinhas já chapando o coco ali naquelas festas e corre para lá e corre para cá, e é confusão, é briga de marido e mulher, é criança gritando, e eu não sabia o que estava acontecendo, aquele caos era demais para minha cabeça. E o pessoal falava que era bom, né? E aquilo vai entrando na nossa cabeça e falando, não, peraí, será que eu que estou errado? E a gente vai se corrompendo, né? Através do tempo ali, através, conforme a idade vai chegando, a gente vai se corrompendo, a gente vai achando muito normal aquelas coisas todas. Era uma coisa que me permeava, né? Por todos os lados. Eu estou falando não só de um parente, estou falando de vários, né? E é assim, pessoal. Eu vou falar de 3 casos que eu pude observar. Um deles é que nessa família onde o pessoal não tinha nada contra um carnavalzinho, um sambinho, uma roda de pagode, houve algumas disfuncionalidades na vida familiar dessas pessoas, tá? Não que na minha não teve, tá? Mas de uma forma diferente, de uma forma realmente que a gente pode conversar depois, né? Que trouxe realmente crescimento, não o total afundamento, né? Essas pessoas eram envoltas a muita confusão, a muito abuso doméstico, né, por parte de pai, por parte de mãe, muitas traições, né, muita pornografia, muito sexo deliberado. Então isso trouxe alguns problemas para essa família, a ponto de um recém-nascido deles ter morrido, né, prematuramente. E eu lembro que eu era muito criancinha, eu ficava observando as coisas, eu não queria falar nada. Aconteceu também várias disfunções no futuro, né, de casamentos que não deram certo, doenças venéreas, né, se propagando ali dentro, drogas, bebida, entre outras coisas, tá? E eu tive um encontro com esse parente quando eu fui para o Brasil, e ele falou: olha, sua família teve uma grande importância na vida da minha família. E olha só que a minha família era estruturada conforme o tempo, tá? Como eu disse, eu não fiquei ileso a tudo isso, né? A gente paga os pecados, a gente paga. O parente falou que nossa família foi muito influente na questão de levar a palavra de Deus para eles. Esse é um dos relatos. O outro relato é de um colega que a gente ia na casa dele, né? Eu era ali pré-adolescente, e a gente sempre via ali uma fantasia de carnaval toda colorida, né, com aquelas penas, aquelas lantejoulas, e todo mundo ficava muito impressionado e falava, nossa, que legal. E era da mãe desse rapaz, né, a mãe do meu colega, que fazia parte ali das escolas de samba. Ela era carioca da Gema ali, gostava muito desse movimento, né. O que a gente pôde observar? Havia ali uma desestruturação, ela já não era casada com o pai dos meninos. O menino mais novo ele teve acesso muito fácil e muito rápido, né, às questões sexuais. E eu lembro que eu falava, nossa, esse menino é requisitadíssimo, né? Que coisa, o que as meninas veem nele? E para mim era como se fosse uma bênção. Tinha uma menina também, que era irmã dele, né? Com aquelas roupas, logo cedo, fazendo toda a função ali da mulher empoderada, da mulher que mostra o poder através do corpo, através da sexualidade.
Como eu disse, isso daí é uma prática que os povos de Sodoma faziam, né? E é assim, pessoal, ela também teve vários problemas de relacionamento, vários problemas na vida depois. E tinha o mais velho, o irmão desse camarada meu, a gente brigava muito, a gente brigava muito. Eu saí na mão com ele várias vezes. É claro, ele era mais velho do que eu sempre saía perdendo. Até eu fazer jiu-jitsu, né? Porque depois ele não se atreveu mais. Mais para frente, ele se envolveu com drogas, tá? A gente pode fazer uma relação aí com o amor que ele viveu jovem e ele teve que se separar da menina. E aquilo fez com que ele se desgostasse e ele começou a participar ali do tráfico. Aí a polícia fuzilou ele, tá? Então trouxe algumas questões ali complicadíssimas também para a família. O terceiro caso, pessoal, é assim, uma amiga nossa que morava ali, um cortiço, né? E assim, o pessoal da casa dela adorava essas festas, tá? Eles eram muito envolvidos. O irmão dela era um cara que gostava do movimento do bar, de ficar de bar em bar ali, né? Gostava de beber também, né? A roda de samba. E numa madrugada, voltando desses movimentos, ele foi ali esfaqueado, ele foi morto. Tá? E também a irmã dele, né, vivendo essa vida, não teve bons relacionamentos, teve vários casamentos quebrados, problemas de relacionamento, problemas de estupro, né, dentro da própria família. Então foi uma vida assim desolada, uma vida complicadíssima, tá? Esses três relatos têm em comum bebedeira, sexo à vontade, pessoas totalmente chafurdadas, em desgraça. Deus me livrou disso daí porque eu não tinha vontade nenhuma. Eu fui chamado para vários carnavais ali de bairro, né? E muitas vezes eu falava assim, meu, eu não vou entrar nessa porcaria não. O meu colega, né, já ali com uns 12, 13 anos, falava, não, a gente pode entrar de graça. É só se meter aí no meio das arquibancadas, né, e se aproximando ali, a gente consegue dar um olé nos seguranças, mas só de chegar perto, pessoal, vendo aquela bagunça toda, vendo aquele barulho alto, eu já me sentia mal, né? E, enfim, foi a única vez que eu tentei ir, não consegui, e esse colega ele continua indo, tá? Ele ia todos os anos, ele fazia o mesmo esqueminha de não pagar nada. E o que ele colecionou também foi vários relacionamentos falidos, né? Vários desgostos ali na vida e incluso morte também em família. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma forma prematura, pessoas jovens que tinham tudo para viver, tudo para dar certo e realmente escolheram um outro caminho. Não quero fazer aqui uma correlação, né? Com o pecado e as consequências, tá? Isso daí só Deus pode dizer. E quando eu era criança, eu caí na besteira de falar isso daí e assim, virou uma discussão de adulto, né? Porque adultos entraram, né, no meio, né, e puxaram minha orelha ali, falaram: o que que você está falando? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então você está falando que a sua família é abençoada, dá uma olhada para a sua família, vê o que que está acontecendo na tua família, não fica olhando para dos outros. Então ali eu aprendi a não falar nada, tá? Mas é assim, pessoal, são observâncias que a gente não pode deixar para lá, tá? É uma coisa que fica muito patente e conforme a gente vai ficando calado, a gente só vai ficando mais conivente. Eu faço um apelo a toda a inocência que eu tive, né, na minha infância para estar falando novamente e sem dar nomes, tá falando o que eu tenho observado, pois para desenhar, por exemplo, você tem que ser um ótimo observador das coisas. Isso foi revelado a mim, isso está sendo revelado a você, né? Se você não viveu isso, não viva, você não está perdendo nada em não sair da sua casa, da sua cama quentinha, para estar vivendo essa podreira, né? Assim, eu não estou falando só de carnaval, tá? Tem pessoas que têm vivido igualmente podres, né? Na roda de rock, na roda de punk, na roda do pop, principalmente, tá? Coisas que estão realmente interligadas ali ao mundo satânico, ao mundo demoníaco, né? Faço um apelo, é a gente respeitar as nossas configurações de fábrica. Quando Deus
ele nos coloca no mundo como crianças inocentes que somos, né? Ele coloca também consciência em nós. E conforme o tempo vai passando, a inocência vai se afastando, as pessoas vão matando toda a consciência que há dentro de si próprio e passando um pouco mais do limite, a ponto de fazer coisas que até eles duvidam, tá? Então, saiba que carnaval, pessoal, até o próprio pessoal que faz os trabalhos ali para que essa festa aconteça, muitas vezes nem eles participam do carnaval, porque eles sabem muito bem o que está envolvido ali, tá? Eles têm que estar se revestindo ali de garantias, né, fazendo barganhas no mundo espiritual para que eles não sejam atingidos com aquela festa. E tem gente que é atingido e nunca mais se levanta, tá? A gente não está falando só de morte, a gente está falando de gravidezes indesejadas, de doenças que não têm cura, né? E entre outras coisas, vícios, relacionamentos que nascem do carnaval que você não gostaria de ter nem de graça. Como eu disse, para os cristãos não é permitido de jeito nenhum, né, a prática do carnaval. Não se pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Porém, todo o resto você pode perceber que é uma assimilação de diferentes culturas. Então, para o resto, né, é tudo permitido. Né? Então, a gente tem aí os romanos, a gente tem aí os egípcios, a gente tem os babilônicos, né? A gente tem vários povos do mundo que aceita essa prática como se fosse uma prática normal, mas tem muito de origem espiritual também nessa festa pagã. Em Êxodo 23, do 24 ao 25, a gente tem: não seguirás os deuses deles, nem farás a seus ídolos, não farás segundo as obras deles, nem os imitarás. Antes, totalmente os destruirás e quebrarás as suas estátuas. A gente precisa chegar nesse ponto. Olha, quando a ira de Deus sobe, realmente é gente chutando santo aí na rede nacional. Mas é o seguinte, pessoal, não. O que a gente tem que fazer é se separar como povo, tá? Saber quem somos, tá? Vivemos na época de graça, então não temos que atacar ninguém, não temos que fazer com que as pessoas aceitem a nossa verdade. Quem convence é o Espírito Santo, tá? Mas não imitarás, né? E não farás segundo as obras deles. Então, pessoal, seja separado, seja povo diferente, faça diferente. Quem quer viver a mesma coisa? Quem quer fazer as mesmas coisas que vêm sendo feitas desde os primórdios? Né? Você quer ser mais um? Não. Faça com que você seja servo daquilo que durará para sempre, que você poderá estar assentado à direita dele. Em Deuteronômio 12, do 29 ao 31, está escrito: quando o Senhor teu Deus desraigar de diante de ti as nações para onde tu vais, a fim de as possuir e as despossuares e habitares na sua terra, guarda-te, e não te deixes enredar para as seguir, depois que elas forem destruídas de diante de ti, e não consultes os seus deuses, dizendo: como fazem estas nações os seus deuses, assim também farei eu. Somos templo do Espírito Santo, tá, pessoal? Então se respeitem, primeiramente, respeitem a sua configuração de fábrica. Jeremias 10, do 2 ao 3. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis dos sinais do céu, porque as nações se espantam deles, pois os costumes dos povos são vaidade. Tudo é vaidade, pessoal. A gente quer chegar aonde? A gente não vai chegar em lugar nenhum. No final, vai dar cova. Cova para que eles acreditam que hoje a gente tem que viver o carpe diem, né? Que vem aí da filosofia grega. Aproveite o hoje, né? Não, Deus ele tem um outro carpe diem para você. É realmente um carpe diem onde você pode estar vendo as bênçãos dele acontecendo na sua frente, milagres, tá? Milagres da dependência de viver ali da palavra de Deus, da providência de Deus. É saber que Deus está no canto dos pássaros, que está no azul do céu, que está no brilhar, no raiar do sol. Então, pessoal,
é diferente. Você se jogar, né, no meio dos seus desejos, das suas corrupçências, né, e achar que ali você vai encontrar satisfação. Não, não encontra. Outra coisa que tem que deixar bem claro aqui é que as práticas sexuais têm que ser levadas a sério, pessoal. A gente é culturalmente responsável acerca de sexo, tá? Desde cedo a gente é muito instruído e na banalização do que o sexo é. É uma prática muito bem descrita na Bíblia como sagrada, tá? Porque é dali que você divide o seu corpo, é dali que você divide também o seu espírito. Você acaba pegando as impressões, né, digitais ali da outra pessoa em você, né? Você acaba trocando fluidos e trocando também uma energia espiritual com essa pessoa, tá? Saiba que muitas maldições elas vêm através das práticas sexuais. As práticas sexuais estão presentes ali no caso Epstein, no caso do Puff Daddy, todo lugar. Né? A maçonaria ela brinca com essa questão também. Então pessoas que andam se dividindo aí para tudo quanto é lado acaba fragmentado aqui dentro. Levítico 18, do 22 ao 23. Não te deitarás com o homem como se fosse mulher. É abominável. Com nenhum animal te deitarás, para não te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante animal, para se ajuntar com ele. É confusão, é confusão. Em Romanos também, Romanos 1, do 26 ao 27. Por isso Deus os entregou às paixões infames, pois até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua concupiscência uns para com os outros, homens com homens, mulheres com mulheres, cometendo coisas infames e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Pessoal, não tem almoço grátis, tá? Não tem almoço grátis. Aqui eu tô falando literalmente e de uma maneira sexualizada. Pessoal, há consequências e as consequências elas vêm. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erréis, nem os fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Lembra que eu falei dos sodomitas? Deus mandou fogo sem dó. Essas passagens elas mostram que a Bíblia condena essas festas pagãs, né, e as práticas sexuais contrárias. É uma festa que sempre foi usada como arma espiritual para estar abrindo portais nessas datas, né, de demônios que estarão ali trabalhando na sua vida por um bom tempo, na penumbra, nas sombras, destruindo pouco a pouco, corroendo a sua alma. Tá? Então, pessoal, saiba que é algo muito sério e que esses portais têm que ser fechados se foi aberto. Então, saiba que Jesus Cristo ele está aqui de braços abertos a te receber e ele quer mudar a sua vida. E tudo é possível, tudo é retornável, tá? A gente é produto retornável, né? Somos pets retornáveis. Cristo ele está sempre à espera que nós retornamos um dia, que nós não paremos no lixão, tá? De forma inútil, mas ele está aqui para fazer a reciclagem. Quando eu falo reciclagem venha como está, mas não permaneça como está. Ele lava todo o pecado. Então retorne enquanto há tempo, tá? São as pinturas que eu estou fazendo, elas já estão disponíveis, tá? Para quem quiser comprar camisetas, essa daqui ela vem com um dizer carnívoro, né? Um disclaimer aqui, deixando a mensagem ali que você não é muito pró-carnaval. Então é assim, é uma imagem impactante, mas que traz toda a mensagem acerca do carnaval também. E ela está disponível aí para compra, né, em plataformas que eu vou deixar descrita. Tem xícaras, tem camisetas, tem almofadas, tem cortina de banho, tem tapete, tem de tudo, tá? Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Se inscrevam, também comentem se gostaram desse novo formato de vídeo falando e desenhando. Deixe o seu like,
tá bom? Para eu saber que eu não estou falando sozinho aqui e que a mensagem de Cristo está sendo levada, tá bom, pessoal? Afinal, não ganhamos nada com isso, ao contrário, né? Estamos trabalhando para essas big techs, a troco de nada. Eu estou aqui fazendo vídeo, você assistindo aí, mas essa é uma conexão que nós temos e que nós temos que usar hoje em dia para estar propagando a palavra de Cristo. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!